Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Teorema de Millman. Aprenda a aplicar na análise de circuitos de forma bem simples. O Teorema de Millman é muito simples e poderá ajudá-lo a simplificar a análise de circuitos. Vamos ver o que é e como usar o Teorema de Millman? Vamos lá? O teorema de Millman é usado para simplificar uma estrutura especial de circuitos, a estrutura da figura. Se você encontrar um circuito só com fontes de tensões, com resistências em série e tudo em paralelo, fique feliz! O teorema de Millman poderá ajudá-lo a simplificar esse circuito. Você poderá transformar o complexo circuito da figura em um circuito muito simples, com uma fonte de tensão e uma resistência equivalente. Mas esse não é o teorema de Thevenin? Sim, é o teorema de Thevenin em uma aplicação especial. Então, as regras para determinar a resistência equivalente e a fonte de tensão equivalente podem ser deduzidas do teorema de Thevenin. Então, vamos mostrar nesse tutorial as regras para gerar a resistência equivalente de Millman e a fonte de tensão equivalente de Millman. Na verdade, o teorema de Millman é um caso particular do teorema de Thevenin, entre os pontos A e B. Então, a resistência equivalente de Millman é simplesmente a resistência de Thevenin. Para calcular a resistência de Thevenin, você deve zerar a fonte de tensão, colocando no seu lugar um curto-circuito. A resistência equivalente é muito simples, é o paralelo de todas as resistências. Nesse caso, a equação usada foi a equação geral, o inverso da soma dos inversos. Essa é a resistência equivalente de Millman, a mesma resistência do teorema de Thevenin. A tensão equivalente de Millman é a mesma tensão de Thevenin, que é a tensão vista pelos terminais A e B com um circuito completamente aberto. Nesse caso, a forma mais simples é determinar a tensão no supernó ligado ao ponto A. Simples assim. Vou chamar a tensão nesse nó de Vx e vou considerar o nó de referência o supernó ligado ao ponto B. Então, vou usar a análise nodal para determinar Vx, que é a própria tensão no ponto A em relação ao ponto B. Agora é só levantar a equação da corrente nos ramos usando as regras já conhecidas. Se você não conhece a análise nodal, veja o link que fala sobre esse assunto na descrição desse vídeo. Todos os ramos possuem fontes em série com resistências, então seguem a mesma regra. A equação do ramo da resistência R1 em série com a fonte V1 é igual a Vx mais ou menos V1 sobre R1. Será menos se a fonte de tensão estiver com um negativo ligado à referência, ou terra. Caso contrário, será mais. Essa mesma regra será usada para o ramo da resistência R2 e fonte V2. Vx mais ou menos V2 sobre R2, assim até o último ramo, Vx mais ou menos Vn sobre Rn. Mesma coisa em todos os ramos. Tudo isso é igual a zero. Montada a equação, vou isolar o Vx, a tensão Vx. Primeiro vou separar as frações. Vx sobre R1 mais Vx sobre R2 mais Vx sobre Rn. Mais ou menos V1 sobre R1, mais ou menos V2 sobre R2, mais ou menos Vn sobre Rn. Tudo isso é igual a zero. Vou colocar Vx em evidência. Vx, abre parênteses, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre Rn, fecha parênteses. Tudo isso multiplicado por V1 mais ou menos R1, V2 mais ou menos R2, Vn mais ou menos Rn. Tudo isso é igual a zero. O próximo passo é passar as somas para o outro lado. Vx, abre parênteses, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, fecha parênteses, é igual a
menos ou mais V1 sobre R1, menos ou mais V2 sobre R2, menos ou mais Vn sobre Rn. Note que, na prática, as polaridades das fontes serão invertidas no final. Por isso, a regra para levantar a tensão equivalente de Milman é o inverso da regra da análise nodal. Para isolar Vx, vou passar os parênteses para o outro lado da igualdade. Está multiplicando, passa dividindo. Vx igual, vou passar um traço aqui, ó, menos ou mais V1 sobre R1, menos ou mais V2 sobre R2, menos ou mais Vn sobre Rn. Tudo isso sobre 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre Rn. Essa é a equação que define a tensão do equivalente de Milman. Essa é a mesma tensão de Thevenin entre os pontos A e B. Veja o resumo nesse mapa mental. Observe a regra para determinar o sinal da parcela com a fonte de tensão. Será mais se o polo positivo da fonte estiver voltado para a linha ligada à saída A. Será menos se o polo menos da fonte estiver voltado para a linha ligada à saída A. A saída A é a saída com maior potencial. Pronto! Estas são as regras para determinar a resistência equivalente de Milman e a tensão equivalente de Milman. Existe uma segunda forma de calcular a tensão equivalente a partir da resistência equivalente. Nesse caso, o numerador deve ser multiplicado pela resistência equivalente de Milman. Ficou mais simples, não é mesmo? Mas você terá que calcular a resistência equivalente de Milman antes de calcular a tensão. Agora é só praticar. Vou mostrar um exemplo. Ó. Determine a tensão VL e a corrente RL no circuito da figura. Vou resolver aplicando o teorema de Milman, reduzindo o circuito em paralelo com a resistência RL a uma fonte equivalente e uma resistência equivalente de Milman. Observar que vou considerar o ponto A como ponto de maior potencial e o ponto B o ponto com potencial zero. Primeiro de tudo, vou calcular a resistência equivalente calculando o paralelo. Resistência equivalente igual a 1 sobre 8, de 8 ohms de R1, mais 1 sobre 24, de 24 ohms da resistência R2, mais 1 sobre 12, de 12 ohms da resistência R3. Vou somar as frações. O mínimo múltiplo comum é 24. Esse é o denominador. Fica 1 sobre, passa um traço aqui. Agora o denominador é 24, traço de novo, 24. A primeira parcela é 24 dividido por 8, é 3. Mais 24 dividido por 24 é 1. Mais 24 dividido por 12 é 2. Agora é só somar. Isso é igual a 1 sobre 6 sobre 24. Agora, para dividir, é só multiplicar o numerador pelo denominador invertido. Fica 24 sobre 6. A resistência equivalente é igual a 4 ohms. Agora vou calcular a tensão equivalente a partir da resistência equivalente. Ó. Primeiro, o numerador. Mais 48 sobre 8 é mais porque o polo positivo da fonte está voltado para o ponto A, de maior potencial. Ó. Menos 24 sobre 24, agora é menos porque o polo negativo está voltado para o ponto A, ó. Mais 36 sobre 12, esta é a última parcela. Vamos cercar o numerador com parênteses e multiplicar tudo pela resistência equivalente 4. Vou calcular as parcelas dentro dos parênteses. Abrir parênteses, 48 dividido por 8 é 6. 24 dividido por 24 é menos 1. 36 dividido por 12 é 3. Fechar parênteses e multiplicar tudo por 4. A resistência equivalente. A soma das parcelas dentro dos parênteses é 8. Vezes o 4 aqui, ó. Isso é igual a 32 volts. Essa é a tensão equivalente de Milman. Note que o resultado é positivo,
Vou desenhar no circuito equivalente, ó. Tensão 32 volts com o polo positivo voltado para o ponto A. E a resistência equivalente é 4 ohm. Vou desenhar aqui. Agora ficou fácil. Vou calcular a tensão VL usando o divisor de tensão. 32 vezes 4, a resistência sobre a qual eu estou calculando a tensão, sobre 8, a soma das resistências. Simplifica 32, dividindo por 8, é 4. Multiplica 4 vezes 4, a tensão sobre VL é 16 volts. Vou desenhar o valor da tensão sobre RL no diagrama, ó. O positivo voltado para o ponto A. A corrente L é fácil, é só usar a lei de Ohm. 16 volts sobre 4 ohm de RL é igual a 4 amperes. Pronto, essa é a solução do circuito. Você viu nesse tutorial o teorema de Millman, que simplifica um circuito com fontes de tensões em série com resistências, tudo em paralelo. Um lindo mapa de memória que mostra como determinar a tensão e resistência equivalente de Millman é mostrado ao lado, ó. O teorema de Millman é um teorema auxiliar, como o divisor de tensão, o divisor de corrente, mas pode ser útil em algumas situações. Mas se você esquecer, não tem problema. Use Thevenin e tudo se resolverá. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!